Contadores de histórias. Oferecimento Cines Santa Rosa, Pedrinho Farmácias, Semacom, Fema e Sinduscom. O nosso convidado de hoje é o empresário Vilmar Hammerschmidt, que conviveu com a figura de Tilly Shouse durante 55 anos. E nesse período, naturalmente, também conviveu com a história da Quero Quero de 58 anos. Muito obrigado por ter vindo ao estúdio, satisfação de receber Vilmar Hammerschmidt. Bom dia. Bom dia, Jairo, e bom dia aos ouvintes da Rádio Noroeste. É com muita satisfação e agradecimento por feito esse convite. Um pouco triste ainda pela partida do Tilly, mas eu sempre falei para ele que eu vou honrar tudo que a gente fez em conjunto, tudo que ele gostaria que a gente fizesse. Pela primeira vez que a história da Quero Quero vai ser contada no programa de rádio ou televisão. Nunca foi contada, a não ser em palestras ou em entrevistas, mas não como programa de rádio. E para nós é uma satisfação muito grande, e o intuito de participar desse programa é de que nossa história, o legado do Tilly, o legado da empresa como um todo, sirva de exemplo para toda a comunidade regional e estadual. Os mais antigos lembram que muitas empresas grandes foram criadas aqui em Santa Rosa, Santo Cristo, mas nenhuma conseguiu ir até o fim, sempre no auge, sempre crescendo, sempre desenvolvimento. Temos várias empresas aqui em Santa Rosa que começaram muito bem, mas lá para metade, vamos dizer assim, depois de 30, 40 anos, começaram a fraquejar, e nós conseguimos, por um trabalho de equipe, pela inspiração do Tilly, fazer algo diferente, que a comunidade deve saber que tudo que foi feito com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação, mas sempre pensando no coletivo. Na nossa empresa, o eu não existia e não existe, é nós fizemos, nós vamos fazer. Isso é uma mensagem que parece ser simples, mas ela é muito difícil de se manter por tanto tempo. Por isso que essa empresa tem tantos anos e sempre com muito vigor e com muito resultado. Os nossos colaboradores sempre foram a máxima. Nosso colaborador sempre teve participação dos negócios, eram consultados, eram ouvidos para tomar decisões. Lá em 67, quando foi fundada a Quero Quero, na verdade, foi um encontro de amigos para dar emprego para um amigo. Eram entre 3 os fundadores. E depois disso foi evoluindo, não como uma concepção de uma grande empresa, mas foi se notando ao longo do tempo que estava tendo muitas oportunidades, e nós soubemos muito bem usar essas oportunidades. Nós gostamos de dizer que nós temos algumas coisas, algumas crises que fizeram a gente só crescer. Toda crise que nós entramos nesses 58 anos, sempre saímos mais forte da crise do que quando nós entramos nas crises. Em 70, quando eu ingressei na empresa, eu era office boy da empresa. Já em 73, 72, eu fui o contador da empresa. E a grande crise, a maior crise que nós passamos por falta de caixa foi 75, 74, 76. E era por problema de gestão. Uma gestão que estava ultrapassada para o tamanho que nós estávamos indo, e que, como todas as empresas pequenas, misturar o fluxo de caixa, misturar o caixa com CGC, com CPF, é uma péssima prática. E quando nós estávamos realmente à beira da falência, em 75, nesse momento, fomos buscar uma auditoria, fomos buscar assessoria para diagnosticar onde estava o nosso problema de caixa. Logo se detectou, de uma semana de pesquisa, de levantamento dos números, que o grande problema foi a mistura de dinheiro dos sócios com a empresa. Na época, quantas lojas tinha a Quero Quero? Naquela época a gente tinha 4 lojas. Cândido Godói, tinha Cerro Largo, Porto Lucena e o supermercado Quero Quero. Vilmar Hammerschmidt, você veio para contar história e acaba resgatando um velho conselho que é tão atual, né?
o dinheiro da empresa não é teu, o dinheiro da empresa é da empresa. Exatamente assim que deve ser tratado. Mas superaram. Superamos, e posso dizer, para contar a história da empresa, sem contar uma crise daquele tamanho, não seria contar a história da empresa, né? Nós conseguimos, porque os auditores que vieram fazer, eles, vocês têm uma bela empresa, se vocês querem ser eternamente um bolicho quebrado, vocês têm que separar as coisas da pessoal da jurídica e devolver o dinheiro que vocês pegaram e comprar as coisas. Houve uma revolta, mas o que aconteceu naquele momento? Naquele momento, eu conto a história antes e depois desse momento, que por causa dessa crise tão séria, foi tudo fácil de combinar. O prolabore, que a gente não tinha um prolabore para viver, se precisasse de dinheiro que pegasse em banco e não na empresa, e implantamos o fluxo de caixa. A partir de 77, o dono da empresa era o caixa, o rei era o caixa. E depois daquela data em diante, nunca mais, me repita, atrasamos um salário sequer na empresa, até hoje. Um dos maiores orgulhos do Tili era dizer, meu maior orgulho foi ter tido 3.500 funcionários e nunca ter atrasado o salário. 3.500. Nunca ter atrasado o salário. Aí os anos 70 estavam passando, o fluxo de caixa até hoje é o rei nos nossos negócios, é o fluxo de caixa que manda. E isso é uma prática que, se for aprofundar, todas as empresas de sucesso respeitam o caixa. Não fazem investimentos que não devem ser feitos, não pode misturar o dinheiro, não pode mobilizar, você tem que priorizar o caixa, ter capital de giro. Nos anos 80, nós já tínhamos mais lojas, sentimos a necessidade de fazer algo diferente, informatizar toda a operação Quero, a partir de 83, 84. Tem uma história muito linda que eu conto com muito prazer. Quando nós fomos comprar uma freio maior da IBM, aqui no Brasil o mercado era fechado, a gente foi lá nos Estados Unidos comprar um computador que atendia a nossa cidade de capacidade de memória, e trouxemos para cá, para o Brasil, esse computador que era usado, mas tinha uma carta de elegibilidade. Ali em diante as coisas mudaram muito dentro da Quero. E nós dizíamos com muito orgulho que a primeira empresa de varejo do Rio Grande do Sul, informatizada ponta a ponta e integrada, foi a Quero. Pouca gente sabe disso, mas a diferença que isso fez para nós é imensurável. E depois dos anos 80, onde a gente realmente organizou a empresa, chegou a década de ouro nosso foi os anos 90, onde nós introduzimos novos produtos na empresa para agregar valor ao produto. Nós olhamos para o lucro financeiro, mas nós também vimos uma grande oportunidade, o lucro mercantil, uma grande oportunidade para ter um lucro financeiro que valesse a pena. Então, aquela visão que até hoje continua na Quero de ser de pequenas cidades do interior, isso hoje vale ainda hoje para Quero. Só que essas pequenas cidades nós dávamos quase que compra menos alimento, menos confecções, roupa, tu encontrava na Quero. E se tu precisava de um dinheiro para ir para o hospital ou para fazer um exame médico, nós emprestávamos o dinheiro Quero. Então isso tudo somou muito e fez uma diferença muito grande, e o mercado começou a nos olhar com outros olhos, o mercado brasileiro e o mercado mundial. Tanto que essas diferenças que nós tínhamos nas nossas lojas foi fazendo com que todo mundo olhasse para nós, queriam ouvir o nosso case, queriam conhecer melhor a nossa empresa. E quando perguntam por que venderam, a gente nunca quis vender. O Tili nunca aceitou essa ideia de vender. Mas a gente mostrou para ele que tinha uma proposta tão boa que a gente podia trabalhar 20 anos e não ia conseguir chegar nesses números. Então tinha que se render. Porque a nossa história mesmo, em 2005 e 2006, era dobrar a empresa. Dobrar. Nós estávamos com umas 150 lojas para 300 lojas. Esse era o nosso objetivo. E como o caixa é rei, o caixa foi consultado. Caixa, você tem condições de nos manter em pé com o dobro de tamanho e poder enfrentar eventuais crises? A gente tinha condições, mas a gente teve outro cuidado, porque eu sempre trabalhei na empresa com caixa 1, caixa 2, o caixa que na verdade era plano A, B, C. O ABC disso para nós, para poder dobrar de empresa,
de tamanho foi fundar um fundo de investimentos de direitos creditórios que nos desse, se não nosso caixa falhasse nesse sentido ali, nós tínhamos um fundo de direitos creditórios. E o terceiro plano, que seria o C, era a IPO, fazer abertura de mercado na Bolsa de Valores. E conseguimos preparar a empresa com auditorias de renome mundial, como o KPMG, para fazer as auditorias, que para você apresentar um plano de abertura de capital, teria que ter no mínimo 3 anos de balanço auditado por uma grande empresa. Então isso foi feito sempre com os pés no chão, nunca fizemos negócio no aperto, no sufoco, porque a gente planejava muito. Lembra para nós, a venda ocorreu quando? 2008. Como é que reagiram o Tilly Shows, você e pessoas que, a exemplo de vocês dois, tinham uma longa caminhada? Porque não adianta, a gente se apega. A gente se perguntava muitas vezes, se valeu a pena ou não. Financeiramente valeu muito a pena. Mas nós começamos a sentir quase que uma solidão. A gente estava rodeado por 3.500 funcionários, 3.000 funcionários, daqui a pouco a gente não estava mais abaixo das nossas asas, como a gente usava lá. Mas a gente conseguiu dar a volta por cima, permanecemos junto. E já existia a financeira, já existia a Via Certa, como financeira Quero. E eu fui presidente desde a fundação da financeira Quero até agora, da Via Certa financiadora, eu fui presidente até o ano passado. Então ali deu uma vida de novo, nós conseguimos criar novamente de 12, que era essa empresa financeira, chegamos a 500 funcionários de novo. A Via Certa surgiu quando? 2000, como financeira Quero. Iniciativa de vocês, da Quero. Totalmente, nossa, inclusive muita gente não casa, inclusive internamente tinha discussão, que não, nós temos que dar foco na mercadoria e não no financeiro, e deu as discussões, digo, não, então vocês tocam o mercantil, que eu toco o financeiro. Virou o grande negócio, foi isso. Dos anos 2000 até 2006, o grande negócio em termos de lucro foi a financeira, foi o consórcio e foi o cartão de crédito. Esse cartão de crédito fez um sucesso hoje. Eu me emociono quando eu passo andando por aí na rádio e estão anunciando cartão Quero. Eu digo, isso aqui está aqui dentro. Iniciativa daqui. Nativa. A única que tinha até pouco tempo atrás todo esse complexo financeiro, serviço financeiro e mercantil era Quero. Cite para nós, pro leigo Vilmar Hammerschmidt, quem é que comprou a Quero? Um fundo americano muito grande, a Advent Corporation, comprou a Quero, pagou à vista um valor astronômico, que nós temos que agradecer a Deus por ter tido essa oportunidade. As principais pessoas continuam hoje sócias, ganharam uma boa bolada, muita gente ganhou uma boa bolada muito grande. A gente muitas vezes estava discutindo, vamos dar tudo isso, sim, temos que dar, porque quem construiu a empresa fomos nós, eles que nos ajudaram, fomos nós que tinha o capital que construiu a Quero, fomos junto com eles. Então muita gente pegou boladas muito boas lá. Os principais postos de nível de gerência, um pouco abaixo, todo mundo recebeu uma parte de como gratificação, reconhecimento pelo trabalho. Preparamos as cabeças deles para nos defender a ideia, que isso também não é fácil. Uma empresa desse tamanho vazar muito esse tipo de coisas, não sabem nada. Então essas pessoas nos ajudaram a segurar. Bom, aparentemente foi um negócio de ocasião para Quero, só que não. Quanto tempo vocês ficaram debatendo? Vendemos ou não vendemos? Olha, eu vou dizer o seguinte, o valor que eles propuseram para nós, eu fiquei 8 meses indo e vindo para São Paulo para fazer o tal do due diligence, ver se nós tínhamos realmente caixa para plano A, B e C. Se esse caixa se parava de pé sozinho, se esse FDIC era uma coisa séria, porque o FDIC na época, pouca gente sabe o que é, mas eu vou falar um termo que eu não gostaria de usar em rádio, mas é um fundo de investimento de direitos creditórios, um dos primeiros do Brasil. A maioria dos bancos tinha nem sistema para rodar um FDIC, né? Na época a gente já tinha o FDIC no ar como plano B, não como o A. Aí levou quanto tempo o debate? 8 meses eu via para São Paulo, lá na Faria Lima, com essa empresa, assessorado sim de contador, de advogados, mas os sócios, o único que estava lá negociando direto foi sempre comigo, e eu reportava de noite como é que estava indo as negociações. 8 meses. Foram 8 meses de convencimento ou de relutância?
Não, foram 8 meses para nós provar aquilo que nós estávamos dizendo, que nós tinha caixa para dobrar a empresa, que o nosso sistema parava de pé, que nós tínhamos coisas muito boas. A penetração em Santa Rosa era, vamos dizer assim, de 10 pessoas que foram entrevistadas, 5 ou 6 eram clientes, gostavam da Quero Quero. Então isso foi eles estavam querendo que se convencesse, eles estavam comprando a empresa realmente que nós estávamos falando. Vilmar Hammerschmidt, você é um homem de quantos anos hoje? 73, eu completei 74 anos agora. Você nasceu aonde? Santo Cristo. Ali na cidade? Ali na cidade. Nunca saiu de Santo Cristo? Nunca saí de Santo Cristo, e eu posso dizer, contar um pouco, seguindo o Tili também nunca saiu de Santo Cristo, porque a mãe dele dizia para ele: Tili, aqui tu é o seu Tili. Lá em Porto Alegre tu é mais um, fica aqui que tu vai te resolver muito mais. E aí, em cima dessa premissa da mãe dele, eu sempre dizia: nós estamos em Santo Cristo, mas com os olhos no mundo, Porto Alegre, São Paulo, e não tínhamos preguiça de ir a Porto Alegre participar de uma reunião de 2, 3 horas, pegar o ouro e prata e voltar. A gente não tinha preguiça nenhuma, para ir lugar nenhum. Santo Cristo hoje é uma cidade pequena. Santa Rosa também é uma cidade pequena, se você pegar aí grandes cidades. Imagina o tamanho de Santo Cristo há 58 anos atrás. E as dificuldades de logística que vocês enfrentavam? Tudo isso, como hoje também, quem sabe contornar as dificuldades é que vai sair vencedor. A gente tinha que contornar essa logística. Trazer gente de assessoria de São Paulo, nós trazíamos assessoria de São Paulo. Nós tínhamos que pagar mais, nós tínhamos que dar uma atenção redobrada, nós tínhamos que jantar com as pessoas, almoçar, não parava o trabalho para eles se sentir bem aqui. Então nós recebíamos muito bem essas pessoas, né? Então eles acabavam gostando da empresa, porque aberta, transparente, vibrante. Mas isso a partir de que ano, Vilmar? Esse vai e vem? Esse vai e vem começou principalmente já em 80, quando fui aos Estados Unidos comprar esse computador usado lá. Já estava acontecendo. Fui lá, a primeira vez que eu saí do país, foi para lá, foi questão de notícia na região lá, o Vilmar foi para os Estados Unidos comprar um computador, só que ele não sabia que era um usado, né? Era bem barato. Vamos criar na cabeça do ouvinte uma imagem. Então, um pequeno negócio. Eu te confesso que eu não entendi bem. A origem foram 3 amigos. Sim, criada para dar emprego para um desses amigos. E aí, quantos anos depois, um fundo de investimento americano, apesar que fundo hoje é um negócio do mundo, né? Esse pessoal não foi por um classificado, né? Não, esses caras pesquisaram até chegar à primeira proposta. Sim. Então vocês despertaram o interesse do investidor internacional. Sim, pelo legado que nós estávamos mostrando, pelos diferenciais que nós tínhamos em termos de varejo. Nós tínhamos uma carteira muito boa. Nós conseguimos um AAA para os nossos recebíveis, que é a nota máxima de crédito que alguém pode ter. Nós tínhamos AAA e mantemos toda a vida. E isso não entrava na cabeça. Naquela cidade tem um AAA no carteira de crédito, vinham conferir para ver se era verdade, né? Você consegue imaginar o que significa isso? Essa pergunta para o ouvinte, né? Esse reconhecimento do mercado de capitais do mundo, né? Porque investir o dinheiro é um bom negócio, né? Mas aplicá-lo, é só abaixo de avaliações. Sim, sim. Muita saudade. Cite 2 ou 3 frases que te marcaram vindas do saudoso Tili Chouze. Posso com muito orgulho falar que ele dizia assim: o segredo do negócio, o segredo do sucesso é saber seu limite e respeitar seu limite. Não dá espaço maior que as pernas. Ninguém faz nada sozinho. E a outra, querer é poder. Isso. Vilmar, isso é conversa que tem que prosseguir. Por enquanto, muito obrigado, tá bem? Não, as ordens, eu aceitei o convite, porque a gente não tem essa maneira. A primeira vez, essa história da empresa, claro, muito sucinta, era muito longa. Foi contada no programa de rádio ou de televisão, nunca foi contada, a não ser em palestras e entrevistas. Vocês têm que transformar isso num livro. As futuras gerações têm que conhecer esse pioneirismo, né? De gente aqui ao lado de nós, Santo Cristo. Forte abraço, muito obrigado. Obrigado, ouvintes.
tenho certeza que vai mexer com muita gente, tratar os seus negócios um pouco mais diferente. Não tem crise, tem empresa mal gerida, o problema é a gestão. Muito bem, então o dinheiro da empresa não é teu, tá bem? O dinheiro da empresa é da empresa. Fecha o quadro e vem o bloco, nós voltamos na sequência. Os contadores de histórias.